Nessa reta final da campanha presidencial, os dois candidatos se concentram no chamado Triângulo das Bermudas: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Há um consenso entre os analistas e também os estrategistas das campanhas de que os três maiores estados do Sudeste podem decidir a eleição. Até porque a gente tem um voto bastante consolidado nas outras regiões. No Nordeste, Lula tem grande vantagem, deve abrir 13 milhões de votos nos 9 estados do Nordeste. Bolsonaro leva vantagem no Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, e no Centro-Oeste. A disputa maior está no Sudeste, que é onde está também o eleitorado mais numeroso. O atual presidente precisaria abrir uma grande vantagem no Sudeste para compensar a diferença que Lula vai ter no Nordeste. No primeiro turno, Bolsonaro conseguiu quase 2 milhões de votos de vantagem em São Paulo e 1 milhão de votos no Rio de Janeiro. Em Minas, Lula ganhou. Então, agora essa movimentação vai ser muito importante. Se Lula conseguir diminuir a diferença em São Paulo e no Rio e segurar Minas Gerais, praticamente está decidida a eleição em favor do candidato do PT. Outro estado-chave é o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque apesar do Bolsonaro ganhar e o PT tradicionalmente perder na região sul, desta vez, no Rio Grande do Sul, Lula foi bem votado. Chegou a quase um empate no primeiro turno e está com uma campanha muito forte. Por isso que nesta semana nós temos imagens. Lula passou por Porto Alegre, uma grande manifestação popular na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. Logo depois, Lula seguiu para o Rio e aí então chegou ao Triângulo das Bermudas, Fez campanha, temos imagens também, na zona oeste do Rio, em bairros populares, onde o prefeito Eduardo Paes, o prefeito do Rio, tem ajudado bastante na campanha de Lula para reduzir essa diferença, já que no primeiro turno Bolsonaro ganhou no estado do Rio. Bolsonaro também aposta bastante no Sudeste. Ele esteve em Minas Gerais, Juiz de Fora, onde na campanha passada ele sofreu o tal do atentado. Dessa vez pouca gente nas ruas para recebê-lo. Bem, o PT, além de concentrar a campanha no Rio, também em cidades do interior de Minas, como Teófilo Otoni e a mesma Juiz de Fora, que está aí em disputa, o PT tem denunciado a campanha de fake news promovida pelo adversário. Pediu direitos de resposta, etc. E Lula também tem buscado, além de ir para as ruas, dialogar com os eleitores fora da bolha tradicional dos apoiadores do PT. Então Lula conseguiu um bom resultado indo ao podcast Flow. Teve um recorde de audiência, mais de 1 milhão de pessoas assistiram ali ao vivo a transmissão em que Lula conversou com o apresentador de maneira muito informal e ali conseguiu atingir principalmente um eleitorado mais jovem. Bom, além das fake news, há um forte componente religioso nesta reta final. Bolsonaro tem usado a ex-ministra Damares e a esposa Michele para fazer esse discurso. Elas até choram em alguns episódios dentro da igreja, espalham notícias que não se pode comprovar. Lula, para tentar compensar isso, publicou uma carta aos evangélicos desmentindo uma série de mentiras que estão circulando em relação a ele, Lula. Mas que os evangélicos, uma parte pelo menos, acredita nisso, porque os pastores, alguns, estão participando dessa máquina de propagação de mentiras ou de exageros para favorecer Jair Bolsonaro. Então tem um debate religioso acontecendo, o que é muito perigoso para o Brasil. Mas o debate principal é econômico. Lula retomou esta fala em relação aos salários, em relação aos direitos sociais, em relação à economia. E falou que a partir de 2023, o Bolsa Família retorna com um valor de R$ 600. Atualmente o Auxílio Brasil é provisório, só até dezembro. O Lula disse, vai ser o Bolsa Família, permanente, R$ 600. E quem tiver filhos tem mais um valor para compensar cada filho ali daquela família. Além disso, recuperação do valor do salário mínimo, como havia no governo anterior de Lula. Então a política de você ir recuperando o valor do salário mínimo. E de outro lado, chega até a impressionar, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, no meio da campanha eleitoral,
deixou escapar o plano dele de não reajustar mais aposentadoria e salário mínimo pela inflação. Era para ser uma informação para circular só entre os empresários, mas acabou vazando. Ou seja, se Bolsonaro ganhar, o Guedes propõe a partir de 2023 que não se reajuste mais a aposentadoria e o salário mínimo pela inflação. É muito grave. É um arroxo. E por quê? Porque eles estão gastando tudo agora na eleição para tentar eleger o Bolsonaro e vão precisar, achatar as contas a partir do ano que vem, porque está uma bagunça o orçamento federal. Então, além de ter feito o teto, agora eles querem achatar o piso, achatar aqueles que estão mais embaixo. É muito grave e a informação circulou ao longo desta semana. Então, no meio dessa guerra de informações econômicas, debate, etc., surgem também os números das pesquisas. E todas elas indicaram, aí nesta reta final, que a diferença de Lula para Bolsonaro se reduziu um pouco. O Lula tinha 8 pontos, na média, nas outras pesquisas. Agora, essa diferença está em 6 pontos, 53, 47 na pesquisa Quest. No Datafolha está até um pouco menor, 52, 48. Em todas elas, Lula segue favorito. Mas os números indicam que vai ser uma eleição muito disputada, até porque o lado governista conta com uma máquina impressionante, uma série de benefícios sacados na última hora, benefícios para caminhoneiro, para taxista, empréstimo consignado. É o uso da máquina descarado na reta final da eleição. Lula teve algumas vitórias importantes, conseguiu o direito de resposta para poder responder, evidentemente, a uma série de mentiras que a campanha adversária teria apresentado contra ele. Há uma disputa ainda judicial para saber de que maneira que isso vai se dar, mas seria muito importante se Lula tivesse, principalmente essas propagandas de 30 segundos na televisão, para responder às fake news que estão circulando fortemente na TV e também nas redes sociais. Outra vitória do candidato do PT, o TSE mandou desmonetizar. O que quer dizer isso? Os canais bolsonaristas que espalham as mentiras ficam proibidos de ser remunerados pelo YouTube. É uma maneira de você coibir esses canais que são responsáveis pelas mentiras e aparentemente são comandados pelo filho de Bolsonaro, o Carluxo, que também foi intimado pela Justiça Eleitoral. Essa máquina conservadora segue muito grande, não só com as mentiras, mas também com as pressões de patrões, empresários, muitas cenas pelo Brasil de patrões reunindo os seus funcionários e falando: vocês têm que votar no Jair Bolsonaro, senão eu fecho a empresa, senão eu vou demitir. Isso é ilegal, parece que estamos voltando à época do voto de cabresto. Alguns estão sendo multados e vão ter que pagar para a Justiça Eleitoral por estar fazendo isso, mas é uma máquina muito forte de empresário, de mentira, máquina do governo, e Lula vai se mantendo favorito. Apesar de tudo isso, o mundo também observa com muita apreensão o que acontece aqui no Brasil. Se Lula ganhar, ele pode ter um papel fundamental para reorganizar um campo democrático mundial contra o avanço da extrema-direita. A vitória de Bolsonaro, por outro lado, reforçaria esta extrema-direita que está avançando no mundo, e nós seguimos de olho nesses últimos dias antes do segundo turno no Brasil.